falar sobre dúvidas frequentes, então? Com o advento da internet, a informação vem chegando diariamente e sendo bombardeada a todo momento. E uma das coisas que eu mais vejo na internet e é o que mais me incomoda é a redução da nutrição a somente contagem de calorias. E também aquelas falas do tipo, isso pode ou não pode, isso depende, gente. Pode ou não pode pra quem? Qual o contexto? Qual o objetivo? Ganho de massa? Emagrecimento? Tá gestante? É alguém que tem síndrome do intestino irritável? Então são inúmeras variáveis para ser considerada na hora de falar se um alimento pode ou não pode para essa pessoa. E como que o nutricionista faz para saber se esse alimento pode ou não pode, ou se essa conduta pode ou não pode em determinados casos? A gente faz isso através da ciência, através de estudos científicos. Então não dá pra gente reduzir apenas a uma frase, a um vídeo curto, algo que é científico. E dentro da ciência a gente tem uma pirâmide que é o nível da evidência científica. Então a gente fala, dentro do centro de saúde, que existe a medicina baseada em evidência. Então, mais na base da pirâmide estão os estudos com o nível de evidência mais fraco e no topo é o nível de evidência científica mais forte. Nem todo estudo serve para provar algo. Às vezes é só um grande levantamento de dados e correlação de variáveis dentro daquele grupo. E existe estudo para tudo. Eu posso te trazer um calhamaço de estudos dizendo que ovo faz mal e posso te trazer outro calhamaço de estudos dizendo que ovo faz bem. E por isso que gera tanta confusão. Existe apenas uma verdade. E a gente está caminhando para chegar nela. Ela sempre existiu. O que a gente precisa considerar na hora de avaliar todas essas informações é em que grau da pirâmide esse estudo está. Então, na base da pirâmide, a gente tem opinião de especialista, estudos em animais e estudo em meio de cultura, que é o que os cientistas fazem no laboratório, geralmente aquela famosa placa de Petri. Para que servem esses estudos mais fracos? Eles servem para levantar uma hipótese, para ir subindo nos níveis da evidência até chegar no topo e a gente comprovar se aquilo é verdadeiro ou não. No meio da pirâmide, a gente tem os estudos observacionais. Esse tipo de estudo, ele observa a população durante um período de tempo. E ali é coletado várias informações. Mais ou menos o que elas comem, mais ou menos quanto que elas ganham, os seus hábitos de vida, se faz exercício, se toma alguma medicação, se faz o uso de gordura, qual o tipo de gordura que usa para fazer os alimentos. Então, eles só observam essa população ao longo do tempo. Geralmente, nas manchetes de jornais, é esse tipo de estudo que ganha força. Por quê? Porque geralmente são estudos populacionais, então são estudos que têm um grande volume de pessoas. Às vezes é estudo com 2.000 pessoas, 20.000 pessoas, milhões de pessoas. Só que ali é só observado, então não é feita uma intervenção nesse grupo e é correlacionado variáveis. Então, vamos supor que uma pessoa que ganhe mais é uma pessoa que faz mais exercício físico. Mas eu não posso dizer que ganhar mais faz com que a pessoa faça mais exercício físico, porque só está correlacionando as variáveis daquele estudo daquela população que foi observada naquele estudo. Mas no topo da pirâmide a gente tem os ensaios clínicos. No ensaio clínico, a gente tem uma intervenção. Então a gente pega uma determinada população e divide em dois grupos. Um grupo vai ser o grupo controle, que é o grupo que vai continuar fazendo o que eles fazem, e a gente tem outro grupo chamado grupo intervenção, que é onde a gente vai aplicar alguma intervenção, seja mudar o estilo alimentar, seja testar uma medicação, seja testar um exercício físico. Nós acompanhamos esses dois grupos por um longo período de tempo para então chegar no resultado. Percebe que esse estudo é um estudo mais refinado? Que nem sempre a gente pode chegar e testar algo novo em humanos. Tem que passar pelo comitê de ética, tem que passar por outros crivos até chegar nesse nível. Então, muitas vezes é testado primeiramente em laboratório, depois em animais e vai subindo até chegar nos humanos. Tá certo que aqui entra um monte de questões éticas que não vêm ao caso, mas eu só quero que você entenda um pouquinho sobre metodologia da pesquisa. Não, é um assunto extremamente denso, não é para você virar um especialista nisso. É só para te fazer ter um olhar um pouquinho mais crítico quando chega uma manchete muito sensacionalista. Mas no topo da pirâmide, a gente tem a meta-análise de ensaios clínicos randomizados. E o que isso significa? É a junção de vários ensaios clínicos. Por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil, a gente fez um ensaio clínico com vitamina D. Comparamos duas populações, uma de controle e uma de intervenção. Vamos supor que lá no Alasca, esse mesmo ensaio foi feito, só que lá a incidência de sol é muito menor. Então, quando a gente tem estudos semelhantes em várias partes do planeta, a gente consegue fazer uma junção desses estudos para aí chegar num resultado.
Com esse resultado, nós podemos provar as coisas. Percebe que uma medicação que é provada na Índia em animais, ela tem um baixo nível de evidência, então não quer dizer que ela vai emagrecer ou que ela vai engordar, apenas foi levantada uma hipótese. Isso ali não significa que existe um resultado real. Para além disso, existem coisas que são óbvias. Por exemplo, quando a gente sente frio, a gente coloca um casaco. A gente não precisa pegar um termômetro, aferir a nossa temperatura. Ah, ok, estou com frio, vou pegar um casaco. Quando a gente sente um desconforto na bexiga, a gente vai ao banheiro e urina. Quando a gente está com sono, a gente deita e dorme. E assim deveria ser com a fome. A gente está com fome, a gente come. Comer só quando sentir fome e só até a saciedade é tão primitivo e tão instintivo quanto dormir, ir ao banheiro, se aquecer. Só que muitas vezes a gente foi ensinado que a gente precisa passar fome para emagrecer. E no decorrer do curso eu vou te falar mais sobre fome e saciedade. Aqui a gente só tá falando um pouco sobre metodologia da pesquisa e levantar um pouco o nosso olhar para ser mais cético quanto às informações. Os estudos servem para provar algo que não é comum e não evoluímos fazendo, realmente funciona.